quais são os dados que essas pessoas vão ter protegidos. O que esse titular do dado pode exigir na proteção desses dados? Quais são os dados que vão ser protegidos? Quais a forma? Existe diferença de um dado para o outro, de uma pessoa para outra? Como vai ser feito isso? Essa é uma pergunta que nós vamos estar acompanhando, assim, da ordem da pessoa física, depois para a pessoa jurídica. Perfeito. Doutor Nador, vou adiantando aqui, aí o meu querido doutor Júlio, né, nos ajuda também. Nós temos os dados pessoais, né, dessa pessoa física, nós temos os dados pessoais sensíveis dessa pessoa física, e nós temos também uma categoria que a lei busca uma proteção maior, que são os dados de crianças e adolescentes, tá? Então, nós poderíamos dividir nessas três classes de dados pessoais. E quando nós falamos em dados pessoais, são os dados habituais que nós temos, o nome, o RG, o CPF, o e-mail, a imagem. Dados pessoais sensíveis são dados específicos que, eventualmente, no incidente de segurança, teria complicações especiais. Por exemplo, a questão do gênero, da filiação ao sindicato, da religião. Então, são tipos de dados que, se houver um incidente de segurança, conforme a lei faz referência, né, nós chamamos, né, o leigo chama de vazamento, mas a lei ela traz a figura do incidente de segurança, ok? Então é importante já ir adequando esse linguajar. Então, se houver um incidente de segurança, conforme a classe, a categoria desses dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a quem cabe a fiscalização e zelar pelo cumprimento dessa lei, terá um olhar diferenciado conforme esses tipos de dados. Então, vou citar alguns exemplos. A biometria, né? Você pode ter dados biométricos, a questão do reconhecimento facial também. Nós sabemos que a biometria, algumas empresas utilizam, por exemplo, para o controle do ponto, né? É claro que nós estamos vivendo a questão da pandemia, mas são dados biométricos considerados sensíveis pela lei, até porque ele abre conta corrente, né? Abre lá as transações financeiras. Então, um exemplo, esses dados biométricos merecem uma atenção especial, onde você deverá adotar políticas de segurança somadas a uma política de privacidade, visando a proteção desses dados. E criança e adolescente, nós estamos aí diante do Estatuto da Criança e Adolescente, e a lei estabelece algumas obrigações específicas, ter o consentimento de um dos pais, tem que dar publicidade, né, nesse tratamento de dados. Então, grosso modo, são esses dados que o controlador, como o senhor comentou no início, é aquele que detém o controle, o comando sobre esse tratamento de dados, ele tem que preservar, e aqui já trago um conceito também, doutor Nador, que eu gosto muito, você gestor privado ou gestor público, olha que interessante, nós acrescentamos também o gestor público, até porque a União, o Estado e o próprio município também deverá observar essa lei. Então, além das empresas, das associações, das organizações religiosas, enfim, as pessoas jurídicas de direito público e privado, como diz o Código Civil, devem observar a lei. Apenas não deve observar a lei aquela pessoa física que utiliza, que trata dados para fins não econômicos. Portanto, amigos, abarcou, né, doutor Júlio, praticamente 99,9% das pessoas jurídicas, tendo formalização ou não. Então, acho que é bacana entender quem está obrigado a cumprir essa lei. E agora, o artigo 1011 do Código Civil, que é o Código do Cidadão, né? Civilização, civitas, etc. Olha o que diz, o que nos ensina o artigo 1011 do Código Civil. Que o gestor, o administrador da sociedade, portanto, uma empresa, uma associação, uma fundação, deve ter no exercício das suas funções de administrador o cuidado e a diligência. Olha o conceito que o Código Civil nos traz. Então, você que está conosco, que administra uma sociedade, formalizada ou não, tem que agir com cuidado e diligência. Isso passa pelo tal do compliance, estar em conformidade com a legislação. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve 3 datas de vigência da lei. Então, desde 2018, nós estamos agora em 2021. Em dezembro entrou em vigor parte dela. Em 18 de setembro do ano passado entrou outra parte dela e agora, dia 1 de agosto, as sanções administrativas entraram em vigor. Então, você gestor,
você que trata dados, tenha cuidado e diligência no tratamento desses dados. Então, é o recado assim, inicial. Nós vamos complementando aí, conforme a interação vai acontecendo. Portanto, né, no mínimo como titular, pessoa física, ou como gestor, se você controlar os dados ou operar os dados, que é outra figura que nós vamos clarear um pouquinho mais, você tem que se debruçar sobre esse assunto. Eu acredito, doutor Nador, deverá estar na nossa mesa nos próximos 5 anos, sendo assim bem conservador nessa estimativa. Então, essa nova mudança de cultura, a quebra de paradigmas equivocados anteriores, por conta de inúmeros incidentes que nós tivemos aí durante esse período que não havia uma regulação, tá? Depois nós podemos falar a origem dessa lei, por que aconteceu, etc, etc. Então, inicialmente, né, doutor Júlio, acho que essa contribuição das classes de dados e que exige um tratamento específico, respondendo assim mais objetivamente. Doutor Júlio, por favor, nos socorra também. Quero apenas complementar aqui o que o Cláudio trouxe, né, a respeito dos dados pessoais, que os dados pessoais, segundo a definição da própria lei, né, é toda informação que é relacionada a uma pessoa natural, tá? Então, qualquer informação é um conceito bem abrangente, né? Então, pode ser desde o nome até, às vezes, a preferência, né, de algum... Né? Tem até aquele exemplo, né, Cláudio, do pipoqueiro, né, do pipoqueiro, que anota o nome do cliente e qual que é o sabor, qual que é o tipo da pipoca que ele gosta. É uma informação relacionada a uma pessoa natural. Então, né, segundo a lei, ela é um dado pessoal. E como essa informação está sendo guardada para fins econômicos, então a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica também a esse caso, tá? Então vejam que é bem abrangente o alcance dessa lei, né? Aí com relação aos dados pessoais sensíveis que o Cláudio nos trouxe aqui, eles são dados, assim, supostamente que poderiam causar algum tipo de constrangimento maior, né? Ou que tragam um grau de vulnerabilidade maior para o titular do dado pessoal, né? Então, veja bem que a lei, então, ela traz um rol de dados que são considerados dados pessoais sensíveis, tá? Entre eles, então, estão a origem racial, né? A sua crença religiosa, né? A sua opinião política, né? Esses dados, eles são considerados dados pessoais sensíveis, e então essa classe de dados possui uma proteção um pouco maior, tá? Então, é exigido algumas cautelas adicionais para se tratar esses dados pessoais, né? E lembrando que o dado pessoal é sempre relacionado a uma pessoa física, tá? Então, o titular, né, que é um dos conceitos trazidos aí pela Lei Geral de Proteção de Dados, o titular, ele é sempre uma pessoa física, tá? Então, empresa não tem dado pessoal, o nome da empresa, o endereço da empresa não goza da mesma proteção do que os dados que são relacionados a uma pessoa física.